Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui fazer algumas considerações, desse cenário que nós estamos nesse momento. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs, bom, né? Vou beber aqui uma água. Eu tô passando aqui para agradecer a todos vocês, né? Que estiveram aqui nessa campanha de oração, que nós oramos por esse grande desafio que nós enfrentamos, né? Agradecer as irmãs, tiveram irmãs aqui que ficaram até o final do vídeo, né? Não foram todos, mas eu tô passando aqui para agradecer e te dizer que Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Muitos se perguntam, né? Mas Raquel, onde é que está Deus nisso tudo? Ele está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, que é assentado sobre um alto e sublime trono. Eu tenho a impressão que daqui para adiante, é uma impressão, viu? Deus não me falou nada, mas é uma impressão. Eu tenho a impressão que daqui para adiante nós iremos enfrentar um grande desafio. A igreja, nós como igreja, nós iremos enfrentar um grande desafio e esse desafio nós iremos suportar através do jejum e da oração. Irmã Raquel, eu tenho assim a impressão que nós iremos enfrentar esse grande desafio, né, que surgiu na atualidade, através do jejum e da oração. Essa palavra é uma palavra diretiva para você, para mim, para nós que estamos, né? Agora, algo que nós precisamos pensar, raciocinar e buscar muito em Deus é que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. O nosso desejo não era isso, mas Deus, que é dono de tudo, é o dono da história, Ele está assentado no trono onde Ele sempre esteve. Eu confesso para todas vocês e todos os irmãos e as irmãs que estão aqui, que já no primeiro turno eu levei um susto. Eu não sei se você levou um susto, mas eu não falei assim abertamente, né? Mas eu levei assim um susto. Mas Raquel, tu levou um susto? Eu fiquei assim, como que é isso, Senhor? Né? Devido à quantidade de votos que essa pessoa ganhou, né? Eu fiquei assim surpreendida. Eu não sei vocês, irmãs, eu não fico assim muito antenada com algumas coisas, mas eu e várias outras pessoas do nosso contexto, nós achávamos que o Bolsonaro iria ganhar, né? E que essa situação desse outro candidato já havia sido resolvido e que não ia, né? Então, assim, e quando eu vi a expressividade da quantidade de votos, eu levei um susto. Mas Raquel, eu nunca falei isso aqui, mas eu levei um susto, eu fiquei assim, eu fiquei pensando, eu falei, como que é isso, Senhor? Como que é isso? Eu fiquei assim, com ponto de interrogação na minha mente. E desse um mês, né, de 30 dias pra cá, eu pensei assim, o meu sentimento foi de gratidão ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele poderia ter ganho no primeiro turno, né? O meu sentimento de 30 dias para cá era de gratidão por ter esse período de tempo para buscar ao Senhor.
e nós buscamos ao Senhor. E naquela noite, que veio esse resultado tão expressivo da parte dele, né, desse candidato, né, que ganhou, frente ali, né, com o Bolsonaro, eu fiquei assim, como eu havia falado, fiquei espantada. Aí eu vi pessoas, mas eu tô falando aqui algo de mim, eu não tô aqui para ficar falando de A nem de B, eu tô falando das minhas impressões. Eu vi pessoas assim chorando lá no primeiro turno, pessoas, líderes chorando, indo na rede social chorando, compartilhando coisas. E eu assim, eu me lembro que eu sentei, eu deitada na cama, eu não consegui dormir direito naquele dia, e eu fiquei pensando numa estratégia, no que eu poderia fazer ao invés de culpar as outras pessoas. Eu pensei assim, Senhor, o que eu posso fazer? E fiquei matutando. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? Bom, o Senhor me deu lá um YouTube, então eu vou orar no YouTube. O que eu posso fazer, Senhor? Aí me remeteu para os homens da Bíblia Sagrada, que todos, irmãs, diante de um grande desafio contra o povo inimigo, eles buscavam a Deus. Irmãs, líderes chorando, pessoas chorando. Eu falei, Senhor, eu não vou sentar aqui e vou chorar, não. Eu fiquei matutando, eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Aí, o que eu posso fazer? Aí, bom, vou fazer uma campanha de oração no YouTube. Vai pro YouTube, Raquel, ora lá, junto com as pessoas. E vim pra cá. Aí, depois, eu achei que eu precisava de mais. Aí, fui pro WhatsApp. Montei um grupo lá no WhatsApp de oração pelo Brasil. Era um grupo de oração específico pelo Brasil e pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E ali, como igreja, e eu não coloquei, irmãs, ninguém. As pessoas hoje, elas têm uma péssima mania. Tem uma péssima mania, irmã, que eu tenho. As pessoas criam os grupos e saem te colocando nos grupos sem te perguntar se você quer, se você aceita ou não. E eu não ajo assim, mas eu não tenho esse proceder. Não, eu não tenho. Aí, ao invés de ficar perguntando por um e por outro, eu botei o link lá no status. E eu falei, Jesus, é o Senhor que vai convidar essas pessoas para entrar nesse grupo para orar juntamente comigo. E é o Senhor quem vai convidar e só vai entrar quem o Senhor determinar. Porque curioso aqui também nesse grupo eu não quero não, porque esse grupo é para orar. Tu fez isso, irmã Gal? Fiz. Peguei o link, botei lá no status, convidava o povo. Quem via ia ver, ia sentir de Deus e ia entrar. Irmãs, o Espírito Santo, ele é educado, né? Então eu creio, né, que eu não ia botar várias pessoas, não, irmãs. Então, assim, quem é inclinado à oração, quem crê no poder da oração, uma pessoa que normalmente é inclinada à oração e está sensível à voz de Deus, e está sensível à situação que está acontecendo, mães, a pessoa entra e ora, Deus tocar, a pessoa entra e ora. Aí entraram algumas irmãs, fiquei muito feliz, grata, né? Missionárias, mulheres de oração, né? Entraram. Mas Raquel, tu não fez no Facebook? Não, irmãs, eu quase não uso Facebook. Facebook tá lá, nunca nem posto no Facebook. O que eu mais eu usei Instagram, que eu oro por ele, e oro aqui por vocês. O YouTube, que eu tô aqui todos os dias. Então, assim, amada igreja, eu fiquei pensando, aí Deus enviou algumas irmãs lá e começamos a orar e as outras também começaram a orar. E Deus está assentado sobre um alto e sublime trono e Ele está no controle dessa situação, né? A palavra de Deus hoje é os valentes de Davi, 2 Samuel capítulo 23, né? Davi ali ele vai fazer homenagem àqueles homens que foram valentes, que foram guerreiros. E nós precisamos nos levantar como guerreiros e guerreiras do Senhor. Não se entristecer, não esmorecer. Nós iremos permanecer na oração, permanecer no jejum, permanecer na vigilância. Grandes desafios essa pessoa, né, que foi eleita irá enfrentar,
porque existe um povo nosso lá, glória a Deus, que nós elegemos, né? Como deputados federal, né? E como deputado federal, para combater essas leis que denigre a palavra de Deus, que não vai com a palavra de Deus. Tem pessoas lá, né? Então, como que nós iremos permanecer? Na oração, no jejum, crendo em Deus, confiando em Deus. E eu entendo isso como um particular de Deus para com a igreja dele. Você entende, irmã Raquel? Eu entendo, né? Eu entendo, devido ao desenrolar dos acontecimentos, um particular de Deus para com a igreja dele. Como assim, irmã Raquel? Por quê? Irmãs, eu não sou a dona da razão e nem tenho a pretensão de ser, nada disso, né? Mas eu tô falando aqui os meus pensamentos. Então, assim, eu entendo esse momento, esse grande desafio que nós já enfrentamos como particular de Deus para com a sua igreja. É Deus chamando a igreja dele para um particular, uma conversa. Por quê? A pandemia parece que não resolveu muito, né? A pandemia parece que não resolveu muito. As situações, pecados, mentiras, situações da natureza humana, né? Tem permanecido. E a pandemia parece que não deu muito jeito no povo, não. Mas os pequenininhos, os remanescentes, os fiéis, que é eu e você que está aqui nesse canal, nós vamos permanecer na orientação de Deus, porque Deus, ele falou que ia acontecer essa pandemia e aconteceu. E ele disse que os pequenininhos não iriam sofrer nada. Raquel, que ele iria guardar uns pouquinhos dele. E ele nos guardou. Nós estamos aqui vivas. Muita gente morreu, muitas pessoas morreram. E eu não quero aqui falar, irmãs, de coisas que eu não vi. Entendeu? Isso é muito ruim. A gente ter uma opinião de algo sensacionalista, como manobras, algo que a gente ouve, né? Aqui na minha casa não tem nem televisão. Vocês podem ver que nos inícios aqui dos vídeos tinha até uma televisão aqui, mas aqui já nem tem, porque não... Isso tudo, né? Eu tenho uma outra mentalidade. Enfim, e também eu não estava ligando a televisão. Então, para ter algo aqui que não funciona, que para mim não agrega nada, então eu me desfio da televisão. Mas o fato é que eu não posso falar. Muitas pessoas ficam falando, guiando suas opiniões, porque viu isso, porque viu aquilo, porque não sei o que, né? E assim, eu não vi nada. E o homem e a mulher de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele fala conosco. Então, assim, nós fizemos o que nós acreditamos. Eu louvo a Deus pela sua vida que você esteve aqui, né? Mas, Raquel, vai ter mais oração? Vai, quem sabe? Vai ter, sim, mais oração. Vai ter louvor, palavra. Vai ter o ritmo aqui do canal que é para ter. E eu tenho a impressão, irmãs, que eu tô falando eu. Toda hora eu tô falando isso para ficar bem claro. Eu tô falando eu. Desde o primeiro turno e nesse segundo turno, irmã Raquel, eu tive a impressão, pela expressividade dos votos, eu tive a impressão, pela expressividade dos votos, que muita gente do nosso meio votou nesse adversário, nesse homem adversário aí. Muita gente do nosso meio. E até, vou mais longe, pessoas próximas. Repito. Pela expressividade, como eu falei, eu levei um susto, porque eu vi da expressividade do voto, depois de tudo que foi ventilado, né? Eu falei, tem alguma coisa errada com isso aqui, com esses dados, né? Muita gente ficou falando que era isso, que era aquilo. Mas eu não me guiei nada disso, eu fiquei pensando, bom, pela expressividade do voto tem algo aí. Tem gente do nosso meio que tá ali
Olha só o que Deus ministrou no meu coração. Eu pensei, olha o que Deus ministrou no meu coração, irmãs. Eu vou ver aqui até se eu consigo abrir essa palavra. Eu pensei assim, olha o que eu pensei, amada igreja. Eu pensei assim, bom, pela expressividade do voto, se pelas estatísticas do IBGE, das estatísticas, né, o maior número de pessoas que tem no Brasil são de cristãos. Cristãos significa os evangélicos e os católicos, né? E os que creem em Cristo Jesus, né? As outras filosofias, religiões que creem em Jesus. O fato é que o país ele é predominantemente cristão, devido à Igreja Católica, que nós, todos nós viemos da Igreja Católica, né, devido ao período de colonização. Eu pensei assim, se o maior contingente é de católicos e de cristãos evangélicos, se teve essa expressividade de votos, alguma coisa está errado, Senhor. O povo que é do nosso meio, eles estão falando que estão votando no candidato Bolsonaro e não votaram lá em outro lá, nesse adversário aí. Aí eu me vi assim, a palavra mistura. Aí na hora, irmãs, me veio aquela palavra de Esdras e Neemias, que lá no final do livro, amada igreja, lá no final do livro, vou ver se eu encontro aqui, lá no final do livro havia uma mistura. Irmãs, isso não é só do povo mundano não, amada igreja. Isso aí é povo que tá ali, se diz professar a mesma fé, se diz professar os mesmos ensinamentos e doutrinas. No livro de Neemias, no capítulo 13, depois você vai lá, você vai ler sobre as misturas do povo. Irmã Raquel, misturas do povo. E Deus não compactua com mistura. Deus, ele detesta mistura. Deus não gosta de mistura. Neemias, no capítulo de número 13. Houve ali, irmãs, uma mistura de pessoas, mistura de casamento, mistura de aliança. E se tem algo que Deus ele não gosta na nossa vida, é esse negócio de mistura. Você vê quando você vai plantar um feijão, você só tem que plantar feijão. No mesmo buraco, você cava a cova, você tem que botar ali feijão, 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 feijão. Se você pegar feijão e milho, misturou e joga feijão e milho, não vai dar aquela plantação, porque uma vai anular a outra. Por isso que Deus não gosta de mistura. Nesse contexto aqui, ele fala de casamento, fala de mistura, irmãs, de uma forma em geral. O fato é que Deus não gosta de mistura. É tanto que casamentos com outros povos, né, com outras situações, Deus abomina, né? É tanto que eu tô me lembrando aqui, Samuel ficou muito triste quando o povo pediu um rei, e ali Deus vai falar, mas o povo ele pediu um rei porque o povo queria se parecer com os povos pagãos vizinhos. Irmã Raquel, o povo pediu um rei porque eles não queriam o governo teocrático, que era o governo de Deus, porque era Samuel, né? Era o profeta, o homem de Deus, era Deus quem liderava o povo. E o povo, para se parecer com as nações pagãs, vizinhas, eles queriam um rei de verdade ali, de carne e de osso. É tanto que nesse período é o período de transição do governo teocrático, que é Deus no centro, para o governo monárquico, que o primeiro rei foi Saul. E ali eles elegeram Saul e foi aquela tragédia. Porém, Deus ele condena a mistura, tanto que existe uma raça de cães que é o pitbull, né?
Aquele animal ali, irmãs, ele tem uma força na mandíbula que ele pega um pneu e ele não solta não. O pitbull, ele pega assim um pneu assim, com a força da sua garra, ele não solta, ele fica suspenso no ar. E o pitbull, ele não é uma raça definida, ele é uma mistura de várias raças. Mas Raquel, onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar no seguinte, que há uma mistura. No primeiro turno, eu já fiquei pensativa e reflexiva. Senhor, tem gente do nosso povo votando aí nesse homem aí. E ali, amada igreja, nós oramos, pedimos, clamamos, descemos na olaria. Alguns, né, não foram todos, alguns porque não foram todos. Tô falando assim, de uma forma geral, tá bom? Pelo que eu percebi, alguns desceram a olaria, pediram, clamaram, jejuaram, mas outros, né, seguiram o que eles acharam que deviam. Esse é apenas a minha humilde opinião. Isso ficou muito claro nesse segundo turno, né? Que alguns foram muito fiéis no primeiro e do segundo se mantiveram fiéis, porém, alguns do nosso meio, como está registrado na palavra do Senhor, a mistura, tem um povo que se faz, que é simpatizante, que diz que é, mas não é, que não conhece e nem está preocupado em querer saber, ler a Bíblia, que estão infiltrados no meio e que decidiram por esse candidato. Pergunta: Deus está no controle, nós iremos permanecer na oração. E o que eu sinto da parte de Deus, que eu quero aqui compartilhar com você que está aí nesse vídeo é: Deus está nos chamando para um particular, para descermos mais ainda a olaria, descer na oração, no jejum, porque grandes coisas já estão vindo por aí, né? E que o Senhor nos ajude. Aí alguém me pergunta assim: Raquel, mas por que as pessoas não falaram? Bom, as pessoas às vezes não falaram do nosso meio, que iam votar nesse adversário, às vezes assim, para não criar um mal-estar e uma discussão. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Que às vezes assim, você é o Bolsonaro, aí você pergunta, você vai votar em quem? A pessoa fala, eu vou votar no Lula. Nem todas as pessoas têm assim, a educação, o Espírito Santo de ouvir qual é a argumentação das pessoas. Tem que ouvir, irmã Raquel? Tem que ouvir, amada igreja. Tem que ouvir. Vem cá, por que você vai votar nesse candidato, nesse Lula aí, no Molusco? Por que você vai votar nesse candidato? Aí a pessoa ouve, olha, irmã, eu vou votar porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Ele foi preso, mas por causa disso. Aí a pessoa vai embasar a argumentação. E você, que é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai ouvir educadamente a opinião do outro. Irmãs, eu entendo dessa forma. Só que a outra pessoa às vezes tem medo que você retalhe, que você não ouça, que você retruque, que você não ouça, porque a palavra é essa, porque fala e o outro já fala, já dá uma discussão. Irmãs, já dá um conflito, uma discussão. Olha, irmãs, acaba a amizade, cria conflito em família, cria muita dificuldade ali, mal-estar, às vezes desnecessário. E quem é o meu pensamento, viu, amada igreja? O que eu pensei, e às vezes até esses que estão bem perto aí dentro da nossa realidade, resolveram não falar, manter segredo, para não criar contenda, confusão, chacota, sem necessidade, amada igreja, sem necessidade. Assim, é apenas o meu pensamento, né? Então, assim, às vezes para evitar, até uma forma sábia, a pessoa,
E aí, vai votar aqui? Não, vou votar no Bolsonaro. Mas chega na hora, chega lá e volta lá nesse outro candidato aí. É o que eu penso, irmãs, porque não tem outra explicação. Não tem. Tem outra explicação, irmã Raquel? Não tem. Na minha humilde opinião, algumas e muitas pessoas mentiram do nosso redor e do nosso contexto. Não, eu já sei, vamos supor, eu vou falar assim. Eu já sei que fulano é Bolsonaro, eu não vou criar contenda nada não. Ela vai me perguntar ou ele vai me perguntar, não, vou votar no Bolsonaro. Chega lá, irmãs, muda, não vota, não tem firmeza. Agora, por quê? Devido a isso que eu havia falado anteriormente, a pessoa às vezes fica com receio, porque a pessoa já tem a opinião dela formada. E aqui, mas eu sempre falo que eu não sou a dona da razão, não. Cada um tem sua razão dentro do seu contexto. Para mim, a palavra absoluta, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Aquilo que para mim é uma verdade, para o outro pode não ser verdade. E nós, irmãs, que somos cheias do Espírito Santo, a gente deve ouvir. Irmãs, o Espírito Santo é educado. Né? Olha que ele fala, eis que estou à porta e bato, Jesus falando. Então, assim, muitos problemas seriam resolvidos assim, né? Então, cada um tem a sua verdade, de acordo com o seu contexto, a sua forma de viver, a forma como foi criado. Às vezes não abriu a possibilidade de querer mudar. Eu já mudei muito e preciso mudar muito, né? A irmã Raquel do passado tinha um outro pensamento. No meu pensamento no passado, eu achava que igreja e religião, igreja junto com política, nada a ver, ainda criticava. Ao longo dos anos, o meu pensamento mudou e glória a Deus que mudou. E eu tô caminhando para a mudança, para ser uma pessoa melhor. Porque cristianismo não é religião, é um modo de mudança de vida, né? Então aqui eu não tenho a pretensão, eu já falei aqui várias vezes, né? Todos vocês que são de outros segmentos, de outras doutrinas, que não é a mesma, né, que eu professo, você é bem-vindo aqui no canal. Eu não vou falar mal de você, não vou falar mal de você que é espírita, de Allan Kardec, não vou falar mal de você que é católico. Todos são bem-vindos. Se você gostou aqui da irmã Raquel e quer ficar aqui, fica aqui ouvindo a irmã Raquel. Mas eu não vou falar mal. Irmãs, nós precisamos respeitar. Então, assim, no meu entendimento, tá misturado. O povo não quis ser sincero e falar que ia votar no adversário, nessa outra pessoa, né? Não vou ficar falando adversário, porque o adversário é o inimigo, né, da nossa alma. Mas nessa outra pessoa, e a pessoa mentiu. Ou as pessoas mentiram. Magal, mentiram. Falaram que ia votar para não criar contenda, confusão, que às vezes o outro não sabe ouvir, que acha que só ele e ela é dono da razão. Aí, para não criar caso, não, eu vou votar assim no Bolsonaro e tá tudo certo e acabou. Aí já emenda outro assunto. Na minha humilde visão foi essa, irmãs. Então, Deus abençoe, fica na paz. Vamos permanecer na oração, né? E Deus, ele é fiel, Deus está no controle. E vamos nos preparar para descer na olaria mais e mais. Paz.